Justificação. O que esse termo teológico, à luz de toda a Bíblia Sagrada, significa? Seja bem-vindo, este é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para mais um vídeo. Pois bem, o que esse termo, justificação, esse termo teológico, à luz de toda a Bíblia Sagrada, significa? A primeira coisa que você tem que guardar em mente é a seguinte: imagine-se agora dentro de um tribunal e que nesse tribunal há um juiz, dentro desse tribunal há o advogado, dentro desse tribunal há o acusador, dentro desse tribunal há o réu. Essa é a primeira ideia que você deve guardar para poder entender esse termo teológico, justificação. Tá? A segunda coisa que você precisa entender é que Deus, ele trata conosco por meio de um representante. O nosso primeiro representante era Adão, o nosso último representante, Cristo. Então essa é a segunda informação que você precisa guardar para poder entender com clareza o que significa esse termo justificação. Tá? Pois bem, agora vamos voltar lá para o início de tudo. Na Bíblia a gente não vai ter muitas informações acerca da queda de Satanás. O que nós sabemos, e é certo, que ele caiu e que ele se ensoberbeceu, que ele tentou ser igual a Deus ou mais que Deus, e por isso ele recebeu uma punição. Veja, ele tentou ser mais do que Deus, ou ser igual a Deus, e ele recebeu uma punição. Qual foi a punição? A condenação eterna. Então Satanás conseguiu convencer ali um terço dos anjos e eles foram condenados eternamente, porque Deus é um Deus justo e ele ofendeu um Deus eternamente e foi condenado eternamente. Tá? Essa é a primeira a ideia que você deve ter para poder entender esse termo justificação. A segunda é que nós temos também Adão, e Satanás ele tenta Adão, e quando ele tenta Adão ali e Eva, ele diz que, olha, vocês serão como deuses. Então a ideia do pecado é a mesma. Então nós temos dois seres que pecaram de forma semelhante contra um Deus justo, que é juiz. Tá? E esse Deus, ele deu a condenação para um, que foi a condenação eterna, e para o outro ele fez uma promessa, ele não condenou, porque expulsar Adão do jardim, dizer que ele do suor, do trabalho, do suor do corpo dele irá se sustentar, isso não é punição para quem ofende um Deus eterno. E se nós olharmos lá para Gênesis 3,15, ele diz que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ali tem uma promessa de redenção, porque agora nós temos o cano completo e nós podemos entender muito bem que isso é uma promessa de redenção. Então veja, o Deus, que é justo, um ser o ofendeu, ele o condenou eternamente. O outro ser o ofendeu e ele faz uma promessa. E aqui eu entendo que há um dos grandes problemas dentro do cristianismo. Tá? E como é que a gente vai encontrar solução por esse problema, ou para esse problema? E aí é quando você deve ter em mente a ideia de que Deus trata conosco por meio de representantes. Tá? O nosso primeiro representante Adão, o nosso último representante Cristo. É importante entender isso. Então guarda aí a figura do tribunal, o cenário do tribunal, guarda também a informação de que Deus trata por meio do representante. Tá? Então nós temos que Deus deu uma punição diferente da punição de Adão, se é que nós podemos chamar de punição apenas a expulsão dele do paraíso. Então Adão ele foi expulso do paraíso e recebeu uma promessa de Deus. Tá? E Satanás foi condenado eternamente. Agora, voltemos então à figura do acusador, do tribunal. Né? Ora, se Satanás recebe uma punição eterna e Adão recebe uma promessa, o que ele vai fazer diante de Deus? Ele vai acusar, mas peraí, onde é que está a justiça? Porque eu fui condenado eternamente. E Adão recebeu uma promessa de redenção. E nós vamos ver que desde a história da redenção, em toda a história da redenção, o dragão está sempre querendo derrotar a mulher, né? O descendente da mulher. Então a gente vai ver isso aí desde o início, quando Abel morre, quando Moisés é caçado, no próprio nascimento de Jesus, quando Herodes tenta matá-lo. Então a gente vai ver isso aí em toda essa guerra, em todas as escrituras, que é a guerra das sementes. Tá? Então nós temos agora Satanás na figura do acusador. E nós temos Deus, que é o justo juiz, que deu uma punição diferente para o mesmo pecado, ou pecados semelhantes. E aí questiona-se, onde é que está a justiça diante disso? Então Satanás ele passa a nos acusar, dizendo que não foi justa a punição que nós
recebemos. E aí, esse desdobramento ele vai acontecendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Satanás sempre acusando, 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 né? De que a justiça não havia sido feita. Né? Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos nós temos o nascimento, então, de Jesus Cristo, que Paulo vai chamar de último Adão, né? Ele é o último Adão. E, mais uma vez, Deus está tratando por representante. Se toda a raça humana está condenada em Adão, porque Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo, depois ele vai continuar dizendo que por outro superabundou a graça, então nós temos ali toda a nossa condenação em Adão. Ou seja, esse povo que foi condenado, que está condenado por conta da desobediência de Adão, eles também recebem uma promessa, assim como Adão recebeu essa promessa. Lembrando que Deus está tratando por meio de um representante, tá? E aí a mesma coisa ele faz agora, quando Jesus Cristo nasce no último Adão. E aí, agora, quando Cristo nasce, nós temos a figura do advogado. Veja, nós temos a figura agora do Deus, que é o justo juiz, nós temos a figura de Satanás, que é o acusador, nós temos a figura do réu, que é Adão representando a raça humana, e agora nós temos a figura daquele que vai se tornar o último réu. Vamos trabalhar assim, que é o próprio Cristo encarnado como homem. Então, Satanás, em todo o Antigo Testamento, ele tinha o poder de acusar. Ele estava solto e ele tinha o poder de acusar as nações. E quando Jesus Cristo, ele então completa a sua obra, e ele diz lá na cruz, está consumado, né, com o verbo tetelestai, está feito, está pago, né, a dívida foi comprada, essa é a ideia, né, estão livres da escravidão, essa é a ideia desse verbo no grego. O que ele está dizendo? A justiça agora foi feita. Veja, com isso nós entendemos o quê? Primeiro, Cristo ele encarnou, certo? Segundo, Cristo como nosso representante e homem, ele sofreu a ira de Deus, por isso que o profeta Isaías lá em 53:10, ele vai dizer que a Deus agradou moê-lo. Então nós temos ali agora a justiça sendo feita. A justiça sendo feita. Então, Deus, ele perdoa pecados? Não perdoa pecados, porque ele é um Deus santo e justo. Então, a promessa que ele fez de redenção a Adão não significa que ele perdoou o pecado de Adão, ou que ele perdoou o pecado daqueles os quais Adão representava. Significa que ele, o próprio Deus, enviou o seu Filho, que é Deus de Deus, mesma essência de Deus, e encarnado, ele sofreu a justiça de Deus como nosso segundo representante, ou melhor, como último representante. E em sendo nosso representante, a justiça de Deus ali está feita. Então, os nossos pecados, quando nós falamos que os nossos pecados estão perdoados, nós estamos dizendo que Cristo foi castigado em nosso lugar, que Cristo sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Então não é correto nós dizermos que Deus perdoa os meus pecados. Não. Deus perdoa os meus pecados no sentido de que ele já castigou aquele que ele enviou. E por isso que a Bíblia vai dizer que ele agora é o nosso advogado, aquele que fala em lugar dele. Lembra do cenário do tribunal? Nós temos o juiz que é justo, nós temos os réus, Adão como primeiro representante, e depois Cristo se fez réu em nosso lugar, e nós temos Satanás acusando. E depois que essa justiça é feita na pessoa de Cristo, Satanás não tem mais o poder de acusar. Por quê? Porque agora a justiça está feita. Aquilo que ele acusava lá atrás, de que, olha, a punição que eu recebi foi diferente da punição que Adão recebeu, não pode mais ser feita. Por quê? Porque agora a justiça foi feita na obra e na pessoa de Cristo. Então, todo esse processo, como se fosse um tribunal, a gente chama de justificação. Então, Cristo é o nosso justificador. Ele recebeu a condenação do justo juiz e como nosso representante, a justiça foi feita, então nós não devemos mais nada. Por quê? Porque Cristo pagou em nosso lugar. Então, de forma mais simples e bem resumida, isso é o que significa justificação, esse termo teológico à luz de toda a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, curte, comenta qualquer coisa, se você concorda, se você discorda, se tem alguma outra informação, alguma outra posição, comenta aí, ajuda esse vídeo a se tornar relevante, tá certo? E se você quer contribuir e ajudar esse canal a crescer, você pode se tornar membro, tá? Ao se tornar membro, você vai ter ali um curso à sua disposição, um curso introdutório de interpretação bíblica e um curso que iniciou agora, que é Explicando as Heresias. Né? Então, você se tornando membro, você não apenas ajuda esse canal a crescer, como você também será abençoado com alguns cursos dentro do campo teológico, tá certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.